Então, nesse terceiro bloco, a gente volta e fala especificamente do seu trabalho de condensamento. Você falou para mim que você tinha um original que foi apresentado para o Milor de 1.400 páginas A4. Espaço 1. Me explica, pra você ter uma ideia do que isso significa. Porque não são só tantas páginas, mas assim, a saga que você conseguiu condensar nesse fio desse enredo que você construiu para contar essa história. Como é que você pensou? Você começou uma pesquisa, aí você pensou, eu preciso alinhavar isso numa narrativa. Como é que você pensou inicialmente o fio da sua narrativa? Foi assim, o processo físico de construção desse livro foi interessante também, porque eu nunca tinha pesquisado nada, eu não tinha noção de como é que se fazia, né? Eu sei que eu queria contar uma história longa, pela quantidade de material que eu senti que eu ia conseguir ali, né? Pelos personagens riquíssimos que eu estava encontrando em anúncios de vendas de escravos em jornal, de anúncio de fuga, né? Foi ali que eu fui buscar todos os personagens. E são... até o nono capítulo, início do nono capítulo, são mais de 480 personagens que tem realmente uma atuação. Tem os outros figurantes lá, mas assim, 480 tem um papel, tem uma fala, tem uma importância na vida da protagonista. Né? E aí, quando eu vi que eu queria contar a vida dela desde criança até bem velhinha, né? Eu peguei uma folha de sulfite e fui colando na parede do apartamento, assim. Isso é muito legal. Uma para cada ano, né? E ali eu fui numerando, né? As coisas que aconteciam naquele ano no mundo, que aconteciam na África, que aconteciam no Brasil, aconteciam em Salvador, que aconteceu na cidade onde ela estava morando naquele determinado momento. E aí fui pegando, a partir dos jornais também, fui colocando ali, fui pregando e fui montando aquele quebra-cabeça. Aí quando eu estava com 100 anos pronto, assim, aí eu sentei... Fiz um esqueleto do livro e aí fui começar a preencher. Né? E aí vão surgindo outras histórias, outros personagens, né? Alguns que você tinha colocado caem fora. Eu preciso ter um planejamento, mas eu acho assim que não devo ter conservado 20% dessa ideia inicial, do planejamento inicial, porque a história vai te conduzindo para outro lado, né? Você vai conhecendo melhor a personagem, né? E vai entendendo o que é possível e o que não é possível ela fazer, né? Às vezes você programa uma coisa para ela, mas de tudo que você já escreveu sobre ela não tomaria aquela atitude, né? De tudo que você conhece, de tudo que você acha. E aí ela começa também a te dominar de certa forma. Você vai mantendo a rédea, assim, mas ela vai ditando, né, o que ela é capaz de fazer ou não. Né? Então, foi... E aí, quando eu queria diminuir, eu precisava diminuir um pouco. E aí, então, tirei alguns personagens. E aí, todas as histórias em que eles estavam envolvidos já tinham que sair. E foi saindo. Eu acho que foi o mais difícil. Foi o mais trabalhoso do livro, foi reescrever. Assim, eu fiquei, inicialmente, 2 anos só pesquisando. Aí, eu escrevi essa primeira versão de 1.400 páginas em 9 meses. De domingo a domingo, assim, às vezes eu ficava 30 horas direto. Derramada nessa história. Eu queria saber, né, se ia acontecer aquilo mesmo, como é que era. E aí depois eu fiquei 2 anos reescrevendo, só reescrevendo. Eu reescrevi 19 vezes. Né? E aí, nesses reescrever, você vai cortando, vai lapidando, vai melhorando o texto. Né? Mas ficou muita coisa interessante de fora, que não cabia, não combinava. Ou era uma história que falava por si, né? Então tirei e ficaram essas. Tem coisas que ainda estão aqui, então, né? Estão te povoando aí. Eu acho que me parece, ou seja, primeiro eu acho que o tema realmente é autobiográfico, né? A escolha do tema, né, em que você vai trabalhar. Você vai estar trabalhando com questões tuas, pelo menos para mim foi assim. E é importante para mim que continue sendo assim, porque eu acho que o que você sente, né, você realmente se entrega para fazer aquilo da melhor maneira possível, né, e reescrever e ficar 30 horas em cima do texto e ficar 2 anos sem sair de casa. Eu voltei para o século XIX, assim, né, e me pesquisando, às vezes eu pegava e ficava pensando, gente, será que existia... até uma outra pesquisa bem interessante que eu fiz também foi a questão do vocabulário, né? Como o livro seria um suposto manuscrito, né? Tive a pachorra assim de pesquisar no dicionário
se todas as palavras estavam dicionarizadas naquela época em que o texto foi escrito, né, para ver se elas já estavam ali, se elas existiam. E aí, então você descobre que palavras assim, tipo maquiagem, só foi dicionarizada em 1950. Então eu tive que tirar, e aí você procurar termos, né? Você pesquisar o que eu vou usar, né, nesse lugar. Para contar isso. Né, para contar isso. E aí você foi recebida pela crítica e pelo público de leitores que você tem de uma forma muito calorosa. Isso te surpreendeu. Surpreendeu. O que é uma surpresa para mim, porque eu acho que com o trabalho que você produziu, você não tinha noção do que você estava... Não. Foi surpresa para mim, surpresa para a editora, surpresa para várias pessoas no mercado, né? Porque o livro estava tendendo a ficar cada vez mais fino, né? As pessoas falam que com a internet ninguém lê mais. E aí vem esse romance histórico, né? Uma narrativa extremamente tradicional, né? Porque eu não faço aqueles saltos no tempo. Eu conto história, né? Eu estou contando uma história sem experimentação com texto, sem nada. É história pura, né? Como é realmente... O que eu pensei em fazer foi lembrando a minha avó me contando história, né? Então eu queria aquela voz dela, né? A voz da personagem de tradição oral africana, né? Contando a história da vida dela, dos antepassados, dos planos, né? De como ela viveu a época da escravidão no Brasil e depois na África, ela volta para lá. E é o quê? 7ª edição? Está indo para a 7ª edição. Tá indo. E tem 5 anos, nunca parou de vender. Então eu acho que aí é um livro que também desmente, né, a questão de que o brasileiro não lê, né? Eu acho que ele lê sim e principalmente eu acho que ele prova uma coisa que a gente estava falando, né? A falta de livros que tratem do tema escravidão e racismo, né? A sensação que eu tenho é que estava faltando, né? Tava faltando isso. E aí quando as pessoas viram que, alguém escreveu, né? Alguém falou, né? E eu fico feliz de ter sido esse alguém na hora certa, no lugar certo, no momento certo ali, com um tema que me apaixona. E é isso, você está satisfeita? Eu tô. Ou você ainda tem aquela coisa com a cria que te provoca muito, você ainda tem vontade de mexer? Como é que é a tua relação com o livro consolidado? Eu nunca mais reli, né? Vários trabalhos sobre ele, teses de mestrado, teses de doutorado. Às vezes as pessoas me mandam também, eu li as primeiras e aí depois eu parei de ler. Por quê? Porque comecei a me criar uma certa responsabilidade de pensar o processo de escrita. Né? Esse livro ele foi extremamente intuitivo, eu não tinha a menor noção do que eu estava fazendo, do que eu estava escrevendo e dos propósitos. Né? E aí quando você começa a ver a crítica, né, eles começam a te dizer por que aquilo está ali, por que colocou esse, e ligar textos a outros, né, que às vezes para mim faziam sentido, às vezes não. Né? E eu acho, assim, as pessoas me procuram, eu tenho maior boa vontade, eu adoro conversar sobre o livro, sobre o tema, né? E respondo todas as dúvidas, todas as perguntas, mas eu tenho uma resistência assim, a já ler alguns trabalhos prontos, ou eu vou lendo com calma. Eu acho que tem certos momentos em que o texto, que o tema te segue, né? Que eu guardo lá, eles me mandam as teses, eu guardo, e aí às vezes eu tô querendo realmente saber sobre aquele assunto, ou saber de mim, me ajuda muito. Esse livro eu acho que ele fez muito mais para minha identidade do que os 35 anos que eu vivi antes dele. De me definir, de me identificar, de me assumir como negra. Né? Ele foi, assim, fundamental. Então, mas existe uma coisa na literatura que eu percebo muito, que é quanto mais verdade e intensidade da própria fluência, não é só o ser criativo, mas o ser emotivo, né? Que move essas letras que estão povoando essas páginas aqui, acessa a pessoa, é como se houvesse uma sincronicidade, como você teve com Jorge Amado, sabe? Um fechamento, assim, há uma fala subjacente à literatura que pertence a esse momento. Como eu tô sentindo uma emoção tremenda de estar falando contigo, é incrível isso, né? E parece que isso flui, isso atravessa a literatura e alcança quem lê do outro lado.
Que é aquela coisa que a gente não sabe definir. Sim, eu acredito que sim. Eu tenho histórias assim maravilhosas. E é uma das coisas que eu adoro. Às vezes as pessoas me escrevem contando a experiência delas com o livro, né? Ah, eu li no livro num momento em que eu estava querendo isso, procurando isso para minha vida, e foi exato, o livro assim caiu como uma luva, porque ali eu pude perceber o que eu estava sentindo, o que eu estava passando. Então eu acho que tem muito disso, sim. Com a ajuda dos orixás, e dos voodoos e dos deuses africanos, não tenho dúvida também. Só tenho que te agradecer. Obrigada. O tempo do programa acaba aqui, mas eu acho que o tempo do encontro começa agora porque, de repente, era o que estava precisando para encontrar outras pessoas, né? É a segunda vez que eu encontro o teu livro na minha jornada, eu acho que agora eu fui intimada. Né? Aí espero o teu e-mail depois me contando a tua história com o livro. Obrigada. Obrigada. Só tenho que te agradecer. Eu acho que foi uma experiência linda para todo mundo, né? E tem muito mais para ser dito, tem muito mais para ser conversado. Como é que as pessoas te encontram? Internet, blog? Eu já tive de tudo, mas agora eu parei porque eu sou extremamente dispersa, assim. Mas depois eu estou terminando um livro, aí depois eu pretendo voltar, Facebook, vamos ver. Então podem me procurar daqui, eu acho que o ano que vem. Vamos ver. Ah, entra, vai. Deixa o bichinho te morder. Não, eu preciso terminar o livro primeiro, aí depois eu volto. Aí a gente conversa lá. A gente conversa. Então tá, até um próximo Tirando de Letra.